Sua mente não para. Se você deita e começa a pensar em tudo que pode dar errado, se você sente um aperto no peito quando pensa na semana que já vai começar, esse áudio é para você. Hoje você vai limpar a ansiedade, o medo do futuro, da peça, a comparação, então fique até o final, porque no final você pode sentir algo bem diferente no seu corpo. A ansiedade não nasce do nada, ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho, eu confio no meu tempo, eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata.
Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo. Se existe medo dentro de mim, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho, eu confio no meu tempo, eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho, eu confio no meu tempo, eu confio
que estou sendo guiada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo. Eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho, eu confio no meu tempo, eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida,
eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho, eu confio no meu tempo, eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas.
eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho, eu confio no meu tempo, eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho, eu confio no meu tempo, eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada.
Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho. Eu confio no meu tempo. Eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A ansiedade não nasce do nada. Ela nasce da tentativa de controlar o que ainda não aconteceu. Repita mentalmente: se eu estou tentando controlar tudo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do que pode dar errado, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu sinto que estou atrasada na vida, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Respire lentamente. Domingos costumam trazer comparações. Você vê a vida do outro, o resultado dos outros, o relacionamento dos outros e começa a duvidar do seu tempo. Então repita: se eu me comparo e me diminuo, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu acredito que preciso correr para ser suficiente, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora, leve a atenção para o seu peito. Talvez a tensão exista aí. E repita comigo: se existe medo dentro de mim, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu carrego a ansiedade acumulada,
Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Continue respirando lentamente, presente no aqui e agora. A ansiedade é o excesso do futuro, então permaneça no agora. Repita: eu permito que a vida aconteça no tempo certo. Eu permito que eu não tenha todas as respostas. Eu permito confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Imagine que a semana já deu certo. Imagine você resolvendo o que precisa ser resolvido, conversando com segurança, tomando as suas decisões com clareza. Sinta essa sua nova versão. Repita: eu confio no meu caminho. Eu confio no meu tempo. Eu confio que estou sendo guiada. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. E se a sua mente tentar fugir, volte e respire profundamente. Se eu tenho medo de perder oportunidades, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grata. Se eu tenho medo do fracasso, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Agora imagine toda a ansiedade saindo como fumaça. Relaxe o seu corpo, seu maxilar se solta por completo e os ombros descem. Repita comigo: eu escolho paz, eu escolho calma, eu escolho confiar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Fique alguns segundos em silêncio interno. Se você sentiu leveza ou até sono, é seu sistema se permitindo a relaxar. Comente: eu entrego e confio. E volte aqui pelos próximos 7 dias antes de dormir. Porque quando você limpa essa ansiedade, você cria espaço para a clareza. E a clareza muda decisões, e decisões mudam o destino.